Salve galera da Vila Belmiro, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Pro Santista, eu sou o Rex, apresentador aqui do canal. E hoje vamos fazer esse fundo mesmo, não vou botar no fundo verde porque já tá bem tarde. Então eu queria fazer um vídeo mais tranquilo aqui pra vocês, pra gente falar do primeiro jogo de Pedro Caixinha no Santos, né? Uma partida bem interessante pra gente começar a temporada. Amanhã eu vou fazer uma análise tática do jogo. Por quê? Porque a gente tem que analisar taticamente, tá? A gente já viu coisas novas, taticamente falando, da partida do Caixinha, o que eu achei muito interessante. Eu quero trazer pra vocês, então eu gravei o jogo, não que eu acho que precisasse, a gente fica salvo na Casa TV. E amanhã eu vou mostrar algumas questões que eu quero trazer pra vocês, vou falar rapidinho delas também aqui no vídeo. E vou falar pra vocês também como foi o jogo no geral, porque o primeiro tempo e o segundo tempo bem distantes. Mas é uma vitória que eu acho que alegra um pouco o coração do Santista, é um pouco diferente do que a gente via com o Carille, é claro, tendo suas ressalvas, tendo seus limites e tendo que falar dos diferentes momentos que a partida nos proporcionou, mas também entendendo com o começo de temporada e que muita coisa ainda tende a mudar, tá bom? Também quero falar um pouco depois do encaixe do Tassiano, mas isso estou pensando até se eu faço um vídeo à parte ou não, porque eu acho que o Tassiano ele vai ter uma posição bem interessante nesse time do Caixinha. Bom, vamos lá. Vamos começar falando então da partida de hoje. O Santos veio jogando um 4-3-3 típico, uma escalação que o Mussetti já tinha cravado, né? Então, JP Sherman na zaga, Basso e Luan Pérez, na lateral esquerda, zaga que foi muito mal hoje, inclusive. Lateral esquerda, Escobar, de volante, Rincon e Pituca, com o meia com o Soteldo, Lucas Braga aberto na ponta direita, Guilherme na esquerda e o Wendel Silva no centroavante, que pelo amor de Deus, esse me irritou muito hoje. Enfim, um 4-3-3 bem típico, o Caixinha mostra um começo de jogo marcando bem em linha alta, linha altíssima, fazendo o famoso perde-ganha, então o time perdia a bola, tentava ganhar da maneira mais rápida possível, que era bem interessante de ver. Deixava o Santos bastante ofensivo, com mais posse de bola e criando mais jogadas. Isso foi muito bacana de assistir, nos recordou momentos bem áureos do Santos ali. Então, um primeiro tempo bastante interessante, claro, sofrendo com contra-ataques. Se você faz esse tipo de marcação, você joga em linha alta, e aí o Caixinha mostra o problema também da linha alta, a dificuldade de recomposição, ainda mais com esse time que tá vindo de pré-temporada, então tá em uma recomposição muito lenta, demora muito pra correr pra trás, deixando o Brasão muito exposto, né? O Brasão teve que fazer grandes defesas no primeiro tempo, mas o Santos chegando bem. Uma coisa que é bem interessante de perceber, o Santos faz bastante saída de 3 também, um volante no meio dos zagueiros ali para dar liberdade para os laterais. Com esses laterais ou pontas alternavam em quem subia e ocupava a linha de fundo e quem entrava em diagonal na área. E isso é bastante legal, dava bastante criatividade para o Santos sempre tentando ir para a linha de fundo para dar o toque para trás ou o cruzamento, chegando para quem invade a área, sempre tentando ficar na área com 4 ou 5 jogadores. É uma coisa bem legal de se assistir. Claro que dá uma exposição defensiva maior, mas é uma coisa bastante bacana. Todavia, o Santos teve dificuldade de criar oportunidades o tempo todo. Primeiro, na minha visão, por falta de técnica mesmo, né? O Wendel Silva muitas vezes teve bola nas costas, pra mim foi um dos piores em campo, deixando claro. E sempre errava, não abria o jogo, tentava chutar de qualquer lado. O Wendel acabou destruindo muitas as ideias do Caixinha hoje. Os pontas também. O bola muitas vezes no ponto ele errava o toque pros laterais ou não enfiava. Agora o único ponto que começou a acertar mais foi o Guilherme. E o Guilherme conseguindo acertar ajudava o Escobar a aparecer mais na partida e render as melhores jogadas. O Sherman até apareceu, mas ele apareceu cruzando e dando toques mais de longe, porque pouco conseguia fazer alguma coisa com o Braga. O Braga matou a ponta direita do Santos e então acabou até culminando as chegadas do Sherman na área, o que prejudicou bastante o jogo do lateral, que mesmo assim conseguiu dar uma bola primorosa no primeiro tempo pro Wendel Silva, que aproveitou muito mal, e um outro cruzamento maravilhoso pro Wendel Silva que cabeceou pra fora. O segundo até faz mais sentido, não era uma jogada fácil, tá? Mas a gente vê um Caixinha que consegue trazer ao Santista novamente um Santos mais interessante de se assistir. No segundo tempo, a gente tem um Santos que muita gente até falou, carilou. E de certa forma carilou, mas eu não acho que é culpa do Caixinha especificamente. O segundo tempo pra mim foi claramente um declínio físico, né? O Santos tentou começar jogando lá em cima no segundo tempo, então criou uma oportunidade boa ali com o Sherman, cruzando, chegando no escanteio, marcando em cima, mas depois claramente o físico do time caiu, começou a cair muito em contra-ataques, o que expôs muito o Santos. O Caixinha leu isso, começou a preservar o time defensivamente, botou o Léo Godoy, começou a recuar. O Santos, que antes marcava em linha ofensiva, começou a marcar em linha média, né? Não vou falar defensiva, mas mais média. E depois tentou até reviver o time com mais algumas substituições, não deu certo. O Santos sofreu no segundo tempo e com isso acabou culminando em sofrer ali um gol. Também conseguiu criar em umas poucas horas que conseguiu um escape de bola. Com uma falta marcada perto da área e uma cobrança de falta do Guilherme bem na gaveta ali, faz 2-0. E aí, é claro,
O Mirassol, que já pressionava o Santos, que já criava, conseguiu fazer o seu gol com um pênalti feito pelo JP Sherman, aquele famoso pênalti de machucado, né? Aquele famoso pênalti de cansaço. O JP tenta esticar a perna, não estica direito, mas, né, sente a coxa e aí acaba cometendo um pênalti idiota e fica fazendo o gol do Mirassol, tá? Então vamos falar de jogador a jogador. Eu acho que o Caixinha, pra primeira estreia, ele tem uma coisa positiva, a gente vê coisas positivas. Primeira partida, pós pré-temporada, sem muito ritmo, eu avalio como positiva, como promissora, mas tem muito ainda a mostrar, até principalmente pelo declínio que teve no segundo tempo. Jogador a jogador. Brazão, espetacular, um gênio. Se o Santos ganhou hoje foi por culpa do Brazão. Fez milagres, muitos milagres. De verdade, ele fez uma defesa espetacular no primeiro tempo, que eu nunca tinha visto alguém fazer. O cara cabeceou, bateu no gramado e foi no canto, ia pro canto, né? O Brazão catou, foi espetacular, aquela defesa espetacular. Mas várias outras que os caras chegavam frente a frente por falhas da zaga, que estava muito lenta. O Brazão fez milagres. Até me preocupa, tá? Deixando claro o Caixinha, como ele joga nessa linha tão ofensiva, nessa recomposição. É o que eu falo, eu tinha mais confiança em outros técnicos por conta dessa recomposição, que pra mim é sempre um defeito e um problema dos trabalhos do Caixinha. Mas vamos ver se ele vai conseguir adaptar, se ele vai ter peças, talvez, pra fazer essa recomposição de forma mais efetiva. A gente tem que avaliar com a recorrência do trabalho dele, né? Bom, nas laterais a gente tem o JP Sherman, que pra mim fez uma boa partida, bons cruzamentos, marcou bem, até cansar. Quando cansou, meu amigo, cometeu pra mim uma coisa que foi sim pênalti, por mais que muitas vezes eu falar foi sem querer. Eu acho que mesmo sem querer, se a sola dele chegou a bater na coxa do Reinaldo e atrapalhou a corrida do Reinaldo, que foi o que eu entendi, aí se não atrapalhou tudo bem, mas se foi esse o caso, acho que seria pênalti. Depois também não conseguia fechar, o Reinaldo entrava muito fácil na área do Santos, mesmo com o Léo Godoy ali. E depois cometeu o pênalti, então não tem como elogiar muito o JP, mesmo quando eu acho que a partida dele foi ruim, mas quando cansou acabou decaindo muito. Basso, terrível, lento, não conseguiu recompor, e toda hora a bola chegava nas costas dele, toda hora o Mirassol criava por lá. Terrível o Basso. E o Luan Pérez não tá muito diferente, tá? Errou muito, depois que o Basso saiu, parece que ele ficou ainda mais exposto, porque aí era ele pior do que o Zé Rivaldo, e cara, nossa, o cara foi passar aquele... Estica a perna, não consegue esticar mais, fica parecendo que tá rezando pro cara, o cara chuta pra fora. Outra na área também, o cara passa nas costas dele, cabeceia. É absurdo o quão ruim foi a partida do Luan Pérez hoje, tá? Vamos lembrar. Escobar, quando jogou acho que foi bem, conseguiu aparecer bastante na linha de fundo, até mais do que o Souza, mas vai lembrar quando o Souza entrou, o Santos já tava bem mais recuado. Ajudou defensivamente, gostei até da partida do Escobar. Rincon, talvez seja um pouco polêmico agora, porque o fim da partida do Rincon foi ruim, mas eu acho que vale sentido porque ele tava cansado. No primeiro tempo, acho que ele recompôs bem, fez bem a saída de linha de 3, jogou bem, na minha visão, principalmente fisicamente. Falta pra mim pro Rincon mais requisito técnico agora de sair de bola, às vezes ele tá se abafanando um pouquinho, mas pra mim não foi uma partida ruim do Rincon não. Acho que se alguém se salvou na linha defensiva do Santos ali, e o Rincon tava indo muito mais pra linha defensiva que outros jogadores, foi o próprio Rincon. Pituca jogou bem, eu acho que o Pituca jogou... Ele não ajuda tanto na criação, ele não finaliza tão bem, ele marca melhor e ajuda na saída de bola. Mas é difícil, porque ele tinha que aparecer mais como elemento de surpresa e não consegue. Mas acho que ele ajudou bastante na pressão. Então, acho que é uma partida mediana do Pituca. O Soteldo pra mim foi muito bem. Conseguiu se livrar na marcação, mas quem dá um passe e uma assistência primorosa pro Guilherme. Espero que tenha saído por uma questão física, porque o Soteldo de linha tinha sido o melhor jogador do Santos no primeiro tempo e até onde ficou em campo. Espetacular a partida do Soteldo, acho que posso falar isso, jogou muito bem de 10 e é um cara que a gente espera ver mais pelo time do Santos. Vamos lá, nas pontas, Braga, terrível, horroroso, Guilherme fez os 2 gols, uma deu a sorte de ver a bola e entrar, no outro momento de falta primorosa. Dito isso, muitas vezes ele quer resolver sozinho e acaba atrapalhando o desenvolvimento do Santos. Também é a melhor ponta que a gente tem, se a gente considerar o Soteldo meia, se considerar o Soteldo ponta ou o Soteldo. Mas... por enquanto é o que tem, eu acho que o Guilherme se provou útil hoje. O Wendel Silva, pra mim, de linha, foi o pior em campo. Tirando o Basso, tá? Tirando o Basso. Cara, não dá. O Wendel tá muito ruim. Tá pesado, tá lento, tá errando tudo. E aí quando eu digo pesado, não tô falando de corporação física, pelo amor de Deus, não tô falando de gordo, tô falando de jogador lento, com dificuldade de se locomover de forma veloz e ágil. Ele parece que tá segurando muito, sabe?
a bola, tá com dificuldade de fazer aquele solte rápido da bola. Isso atrapalha muito o Wendell, que não é um jogador tão técnico, então ele não dribla tão bem, não tá soltando a bola bem, não tá lendo espaço, acho que ele até lê, mas não chega na bola a tempo. O Wendell tá bem abaixo, e foca o ponto pra mim, porque faz ele ser até pior do que o Braga. Porque o Braga dificultava que a jogada saísse pela direita, a bola chegava no Wendell, e ele acabava com a jogada. Então isso pra mim prejudicou bastante. Teve até uma que eu falo do Léo Godoy, que entrou, falar das reservas do Léo Godoy. Vi muita gente criticando, eu acho que ele ajudou a blindar um pouquinho sim a defesa. Ele não teve muito espaço na frente, porque a bola não chegou na frente pra ele. E teve uma jogada pra ele que ele sai jogando bem, toca pro Wendell. O Wendell não tem velocidade pra pegar a bola e voltar pro Godoy. Então a gente vê como que ele tá mal ali. Atrapalhando até o próprio Léo Godoy na estreia dele. Tassiano, inclusive, acho que é um jogador que se dedicou muito fisicamente, pouco rendeu, tá? Ajudou um pouco na defesa, na composição, mas pouco rendeu. Deixa eu ver quem entrou mais. O Souza. Souza entrou bem, mas ele entrou pra defender, então a gente não viu o melhor do Souza também. E aí acabou sendo uma peneira ali, porque o Souza tá longe de ser um lateral defensivo. Zé Ivaldo, bem melhor do que o Bassa, ajudou bastante. Quando o Zé Ivaldo entrou, as melhores chances do Mirassol pararam de acontecer. Também não foi nada demais, só que o Bassa estava tão mal que o Zé Rivaldo acabou conseguindo fazer uma partida mediana e indo bem melhor do que ele, tá? E o último a entrar foi o Schmidt no lugar do Rincon. Também não senti mudar muita coisa. Mudou, acho que até porque o Rincon estava bem pior, porque já tinha decaído fisicamente. Em suma é isso, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, não tem tanto que comentar ainda, vamos ver mais a próxima partida, ainda tem que fazer um vídeo tático pra vocês, podem me cobrar sobre as partidas do Caixinha, quero fazer outro sobre o Tassiano, temos que comentar sobre a possibilidade do William Arão, se estiver mais próximo aí, tem mais um vídeo possivelmente para sair do Barreal, então fiquem ligados aqui no canal, forte abraço, peço inscrição, seu compartilhamento, sua curtida, muito obrigado, e agora eu